A gente precisa respirar fundo após uma leitura como essa. Estamos diante de um capítulo, uma porção da Epístola de Tiago que revela uma das nossas maiores fraquezas, uma das nossas maiores dificuldades, mas também nos mostra uma poderosa arma que o Senhor nos confiou. E esse é o nosso desafio nessa noite, porque esse assunto é um assunto de vida ou morte, bênção ou maldição. É um assunto sobre restaurar ou derrubar. Esse é o ponto de Tiago. E quando olhamos uma porção como essa, o que nos constrange é que Deus nos confiou algo tão poderoso. Você já parou para considerar o poder que está contido na língua? Porque de fato, sempre quando pensamos sobre o aspecto da língua, sobre o falar, e lemos Tiago, percebemos o quanto negativo é a influência, dessa pequena parte do nosso corpo quando ela é mal usada. Mas se considerarmos esse mesmo poder quando guiado pelo Espírito Santo, quando usado pela boa e perfeita vontade do Senhor, esse é o poder que nós estamos lidando aqui nessa noite. O Senhor confiou algo de extremo poder a cada um de nós. E Ele nos escolheu para liberar as palavras dEle. Ele tem colocado em nossos lábios as palavras dEle. O Espírito está intercedendo por nós. O ponto de Tiago é que, de fato, nós fomos chamados em Cristo para liberar as palavras dEle, mas precisamos ouvi-lo, porque se nós cedermos às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, se cedermos, de fato, ao que é carnal, essa pequena parte do nosso corpo é altamente destrutiva. Existe muito poder. Então, ao mesmo tempo que nos chama para uma grande responsabilidade, também nos foi confiada uma grande bênção. E eu oro ao Espírito para que a revelação dessa verdade possa incendiar os nossos corações. Porque se Ele colocou em nós essa habilidade, esse poder, se Ele nos deu essa capacidade, é porque existe uma misericórdia divina que nos alcança e nos habilitará a usar a nossa língua, a nossa fala, a nossa maneira de conduzir as nossas palavras de maneira santa. Essa é a nossa oração nessa noite. O Espírito Santo de Deus quer nos levar a esse lugar. E muitas vezes, de fato, falamos de modo inapropriado. Às vezes nós falamos de maneira descontrolada, mas porque nós não estamos em um lugar de quietude interior. Você já parou para perceber que muitas vezes quando estamos falando muito, é porque internamente existem mais vozes do que deveriam estar dentro de nós. E essas muitas vozes ocupam a nossa mente, nós começamos a ficar inquietos, e essas palavras simplesmente transbordam, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, ao invés de ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós ouvimos todas as outras vozes. E muitas vezes isso acontece dentro de nós, mas que o Espírito Santo possa ecoar a sua voz poderosa dentro de nós e que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir essa poderosa voz. É um lugar que Deus decide, Ele vem, Ele nos ajuda a dominar essa parte do nosso corpo, essa maneira de caminhar, essa maneira de dirigir as nossas palavras. Esse é o assunto do capítulo de número 3. Quando Tiago fala novamente, Tiago está falando para a comunidade cristã, Tiago está falando para os de dentro, Tiago está falando para os seus irmãos. Por isso ele começa com essa maneira no capítulo 3. Meus irmãos, mas veja que é interessante como ele introduz essa porção, que é como tema principal a fala inapropriada. Olha como que ele coloca o texto: não vos torneis muitos de vós mestres. O que Tiago está fazendo? Ele está recomendando os seus irmãos a pensarem duas vezes ao se posicionarem como mestres. E ele já deixa de maneira muito clara o porquê. Essa posição dentro da igreja primitiva era uma posição muito importante. Quando olhamos para a história da igreja primitiva, desde o seu início, a função do mestre sempre foi uma função vital. E a sua função, a sua posição se aproximava muito com a posição dos rabis, dos rabinos na comunidade judaica.
quando olhamos, por exemplo, Mateus, capítulo de número 23, no versículo de número 5, Jesus está denunciando aqui os escribas e os fariseus, mas veja como ele se volta para os escribas e fariseus. Perceba as palavras: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, perceba aqui a aplicação da palavra mestres aos rabinos, aos escribas, aos fariseus. Isso nos mostra a maneira como a comunidade judaica via esses homens. Então pense agora dentro de uma igreja judaico-cristã, porque Tiago, como bispo de Jerusalém, usando uma linguagem extremamente judaica, escrevendo provavelmente para os seus irmãos judeus que estão na dispersão, agora ele usa essa palavra. Ele está usando a mesma palavra que remete aos rabinos. Então era uma posição de extrema relevância dentro da igreja primitiva. Ser chamado de um mestre dentro da igreja primitiva no século I fazia uma relação direta com os próprios escribas e fariseus e doutores da lei que ensinavam no templo em Jerusalém. Essa posição também, ao mesmo tempo, é dada à igreja do Senhor Jesus como um dom do Espírito. Esse lugar, essa capacitação, essa habilitação, nós percebemos quando Paulo escreve em Coríntios, ele diz que o dom de mestre, o dom do ensino, foi um dos dons concedidos pelo Espírito à igreja. Isso está em 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então nós estamos falando aqui de uma posição que Paulo reconhece que a igreja recebeu essa capacitação, essa habilitação, e ao mesmo tempo culturalmente para os judeus ser chamados de mestre estava falando de uma posição de extrema relevância, ainda mais numa sociedade que nem todos sabiam ler. Então pense em alguém que está dentro da comunidade cristã, que tinha essa capacitação, essa habilidade. Mas Tiago agora precisa combater algum tipo de posicionamento interno a respeito dessas pessoas. E aí ele começa o capítulo 3 dizendo: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por que Tiago está falando isso? Porque foi necessário combater um espírito de arrogância dentro da própria comunidade. Provavelmente isso refletia um problema que englobava todas as camadas, desde os líderes até os que estão ali dentro da comunidade, os mais simples. E percebemos isso nas próprias exortações de Tiago dentro da epístola. Se você olhar o capítulo de número 3, no versículo de número 13, ele vai dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, que é as suas obras. Ele deixa isso aqui em aposição. Ou seja, Tiago está tratando com alguns problemas em que algumas pessoas se diziam ser sábios, tentavam se mostrar sábias. Mas Tiago está dizendo: se você caminha em algum nível de sabedoria, você precisa mostrar isso em mansidão de sabedoria. E ele vai pontuar isso novamente na própria epístola. Se você olhar no capítulo 4, parece que há contendas acontecendo na comunidade cristã. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ainda no versículo 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz.
Então Tiago está tratando de um problema que parece englobar diferentes camadas de autoridade, até mesmo dentro da comunidade cristã. Agora, por causa disso, se Tiago está olhando para a comunidade dizendo: irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, será que nós então devemos rejeitar esse chamado? Se Tiago está dizendo isso, então eu vou rejeitar o chamado de mestre? Adianto para vocês que não. O ponto é que eu preciso estar convicto de que não posso me apropriar desse dom, receber e caminhar e operar nesse dom por motivos egoístas, por motivos arrogantes. Mas por quê? Porque eu sei que todos nós seremos julgados. O próprio Tiago se coloca dentro, porque se você perceber o versículo de número 1, ele diz: sabendo que havemos quem? Nós. O próprio Tiago, ele entende que ele opera com esse dom, que ele é visto como um mestre dentro da igreja de Jerusalém. Mas ele diz que uma vez que vocês sabem que nós havemos, inclusive eu, Tiago, e aí eu posso me colocar aqui, inclusive eu, pastor Zeca, todos nós que operamos nesse dom, havemos de receber maior juízo. Aí você vai dizer assim: mas como assim maior juízo? O ponto é que quanto mais falamos, mais material é colocado no nosso julgamento. Então aqui nessa noite, eu estou aqui com vocês. Vocês estão falando muito pouco, mas é assim, mas a gente espera que seja assim, nós estamos vindo para uma ministração. Mas o que está sendo produzido aqui nessa noite, eu preciso considerar de que a maneira como eu estou falando está aumentando a quantidade de material que será colocado no juízo final a respeito da minha vida. Esse é o ponto de Tiago quando ele fala sobre os mestres, e que precisamos saber de que haverá um maior juízo, porque a quantidade de material é maior pelo fato do nosso ministério envolver a fala. E isso eu posso aplicar a pastores, aqueles que ministram, mestres, professores, porque toda vez que nós estamos ali falando, nós estamos ajuntando materiais para serem colocados diante de Jesus no grande dia. E que ele pegará esse material e ele usará para o nosso julgamento. Então o que eu preciso fazer é ter em meu coração de que as minhas falas, elas estão completamente colocadas diante dele agora, nesse momento. Eu preciso ter a convicção de que as minhas palavras, elas estão motivadas pela verdade. Eu preciso ter convicção de que as minhas palavras precisam ser carregadas de pureza, de verdade, de humildade. Cada palavra ministrada. Esse é o ponto que quando nós olhamos para Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse é o ponto de Tiago quando ele inicia, ele introduz a sua exortação a respeito da língua, mas aplicando aos mestres, porque esses necessariamente precisam abrir a boca, precisam falar. Sabe, o nosso coração se enche de temor para falar sobre isso. A minha oração é que verdade possa fluir através da minha vida, através de cada uma das minhas palavras. Mas quando nós aplicamos isso aos mestres, isso não está restrito a eles. E esse é o ponto de Tiago. Talvez ele comece com aqueles que falam mais, mas todos têm língua e todos falam. E aí, da mesma maneira que os mestres, eles serão julgados pela maneira como falam, todos serão julgados. Então temos aqui um exemplo negativo da conduta dos mestres, se isso for colocado de maneira inapropriada, arrogante, com segundas intenções, faltando pureza e verdade, faltando humildade. Vemos isso nas palavras dos escribas, dos fariseus, a maneira como eles conduziam as suas palavras. Jesus mesmo muitas vezes denunciou os escribas e fariseus porque eles subiam nas plataformas, porque eles queriam ser vistos. As suas palavras eram até belas, mas não condiziam com a verdade que estavam dentro dos seus corações. Mas quando olhamos, por exemplo, para Paulo, quando ele se identifica como o apóstolo,
como pregador, mas também como mestre, ele tinha a convicção de que as suas palavras eram palavras sãs, palavras verdadeiras, palavras sadias. É isso que ele escreve a Timóteo na sua última epístola, a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 11 a 13. Timóteo recebe essa epístola, essa carta de Paulo, e Paulo se certifica a Timóteo dizendo: olhe, o meu chamado a apóstolo, a mestre e a pregador, mas tudo aquilo que eu liberei foram palavras sãs, foram palavras de verdade, palavras sinceras. Tiago está aqui nos conscientizando da seriedade, do poder, do perigo que existe nas nossas palavras, do risco de abraçar esse chamado de qualquer maneira, com segundas intenções, com motivações altivas, com os corações sujos, com as mentes divididas, que é exatamente uma expressão que Tiago coloca na epístola. Então nós precisamos cuidar da maneira que colocamos as nossas palavras, as intenções das nossas palavras. E ele aplica isso aos mestres, e ele começa a desdobrar isso para todos aqueles que falam, para toda a comunidade. No versículo de número 2, Tiago reconhece: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso é uma palavra de maturidade. Não tropeçar no falar é um ponto em que precisa ser construído todos os dias. E quem reconhece isso se mostra uma pessoa madura. Porque quem de nós nunca tropeçou em uma palavra? Considere isso. Quantos de nós? Quem nunca pecou alguma vez em palavras? Tiago não se coloca numa plataforma e olhando para os outros dizendo: olha, vocês falam de maneira inapropriada, vocês pegam com as suas palavras, mas eu não. Tiago se coloca junto com seus irmãos e ele diz: todos nós tropeçamos em muitas coisas. E um tropeço é uma palavra muito específica e muito apropriada para o que Tiago está dizendo, porque ele está falando de algo que acontece numa caminhada, mas por um descuido. Nós não estamos falando aqui de pessoas que se entregam à maledicência, que se entregam à fofoca, se entregam a amaldiçoar as pessoas. Tiago está falando de pessoas que estão lutando para caminhar, mas às vezes na caminhada existem tropeços. Até para Tiago, ele reconhece que o menor desvio da vontade de Deus precisa ser lidado com arrependimento, com contrição, com mudanças de atitudes. Ah, mas é só uma pequena palavra? Não, mas é só um tropeço, mas é só um comentáriozinho. Para Tiago, não há espaços para tropeços. Mas eles acontecem. Sim, então precisamos lidar com arrependimento, contrição e mudanças de atitudes. Precisamos lutar com essas palavras. Não podemos lidar com essas coisas como se elas fossem aceitáveis para o homem espiritual, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que entendem que existe uma boa obra acontecendo em nós. E eu vou dizer, eu tenho orado, meu irmão, para caminhar e avançar em maturidade espiritual, para entender o que Tiago está falando, mas também para colocar em prática. Sabemos que lidaremos com esse desafio para toda a nossa vida. Enquanto estivermos aqui nesse corpo e a obra que Cristo começou em nós não estiver completa, precisaremos lutar contra esse desafio, contra esse gigante. Mas o Senhor está trabalhando em nós e podemos ser hoje melhor do que fomos ontem. Podemos ser amanhã mais maduros do que estamos sendo hoje. E isso faz parte da caminhada cristã. Mas não podemos aceitar dentro de nós mesmos o sentimento de, não, é apenas uma pequena palavra, é só um comentáriozinho, você está sendo muito rígido. Tiago não abre esse tipo de precedente. Tiago está sendo muito claro, até mesmo eu, Tiago, dizendo, nós tropeçamos, mas não é bom que seja assim, isso precisa mudar. E existe uma insistência, sabe, muitas vezes nas pessoas que se envolvem com esse tipo de palavra e fazem disso uma prática. Fazem disso a sua maneira de falar, fazem disso a sua maneira de construir relacionamentos. Cara, que isso seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Que possamos amadurecer, porque Provérbios, capítulo de número 18, 6 e 7, fala desse tipo de insistência, dessa fala entregue à maledicência. Vamos ler Provérbios 18, 6 e 7.
Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus filhos um laço para a sua alma. Perceba o termo que é usado aqui neste provérbio, é o insensato, aquele que caminha sem sabedoria, tolo, aquele que não está preocupado em observar os preceitos do Senhor. Estes têm em seus lábios contenda. Faz parte do falar deste insensato a contenda, faz parte do falar deste insensato a própria destruição. E isso deve nos chamar a atenção, porque muitas vezes a gente fala, a pessoa está destruindo o seu próximo com a sua fala, mas a pessoa que está fazendo isso, não só está destruindo o próximo, mas ele mesmo está se destruindo. Isso está corroendo ele, isso é para a destruição dele, é para o fim dele. Esse tipo de entrega que Tiago está agora dizendo, isso precisa acabar de maneira incisiva, não pode continuar. Então nós percebemos que existem extremos quando nós falamos sobre o uso da língua, porque às vezes pode ser pequenas coisas que podemos criar como, sabe, aquilo que não tem nada a ver, aquilo que pode passar. É só uma conversa, não tem nenhum mal falar sobre isso, é só um comentário. Existem aqueles que criam isso como um hábito, como uma prática. Outros que se entregam a esses caminhos, mas independente do nível de envolvimento com esse tipo de pecado, eu sei que a palavra é dura, mas não tem como eu escolher outra palavra. Eu não posso contornar. Isso é pecado. E a maneira como nós lidamos com isso é decisiva. Precisamos lidar com arrependimento. Então Tiago está tratando de um assunto que é um assunto muito delicado. Ele mesmo reconhece que ele também tropeça. Todos tropeçamos em muitas coisas. E ele avança dizendo que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E a perfeição que Tiago fala aqui é o amadurecimento dessa obra, mas é a obra do Espírito, a obra de Deus em nós e através de nós. É esse amadurecimento da manifestação do amor de Deus em nós. Porque o verdadeiro amor, ele não se ufana, não se ensoberbece. É um amor que não arde em ciúmes. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito, nós vemos que quando o Espírito está trabalhando em nós, existe bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio. Nós podemos, meu irmão, vencer essas tentações, porque são tentações do inferno, que muitas vezes vem minando a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. São as vozes que se levantam, que tentam dominar a nossa mente, mas que em nome de Jesus, todas essas coisas sejam repreendidas, para que tenhamos uma fala santa, uma fala que revele os céus, uma fala que se assemelhe à maneira como Jesus falava, como Jesus continua falando em nós e através de nós. Que a nossa fala seja santificada para a glória do Senhor. Porque as nossas palavras liberam influência, as nossas palavras liberam poder. Isso precisa ser colocado de maneira muito incisiva na nossa busca pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pelas dádivas dos céus. Ele nos colocou em uma posição em que podemos nos aproximar dele. E se as nossas palavras têm poder, eu quero liberar o poder do céu com abrir da minha boca. Que você, ao sair daqui, meu irmão, você possa sair daqui pedindo ao Senhor que eu libere o teu poder, a tua influência, a influência do céu, ao abrir a minha boca, com a minha família, no meu lugar de trabalho, em meus relacionamentos. Sabe quando nós nos esquecemos disso e nos entregamos às palavras inapropriadas, às vezes entramos em discussões. Você já parou para considerar como você fica depois de uma discussão? Há um esgotamento físico. Tem pessoas que depois de uma discussão, dependendo do calor da discussão, a pessoa vai para um hospital, a pressão já fica desregulada, a alma fica em pedaços, aquela tristeza, porque as palavras possuem um conteúdo espiritual. Existem influências.
mas nós podemos controlar essas palavras. Existe uma capacitação do Espírito, porque as palavras podem nos levar para debaixo da vontade de Deus, para debaixo da vontade de Cristo, ou podem nos levar para debaixo do poder do príncipe deste século. Nós podemos ser como Jesus, e com as nossas palavras, nós podemos abrir possibilidades dos céus para aqueles que estão ao nosso redor. Que isso seja uma realidade espiritual em nós e através de nós. Que essa noite seja profética, para avançarmos e amadurecermos. Aí talvez você diga assim, Zeca, mas será que Tiago não está exagerando muito? Será que essa liberação de poder, essa influência é tudo isso mesmo? Será que as nossas palavras têm tanto impacto assim em nossa condição espiritual? Aí Tiago já se antecipa a essa objeção. Ele vai nos dar 3 metáforas, 3 imagens que se referem à ideia do poder da língua. E ele faz isso em comparação com todo o corpo, porque em comparação ao corpo, a língua de fato é apenas uma pequena parte, mas a influência que ela exerce sobre o todo é de um tamanho incomparável. Esse é o ponto de Tiago. Então ele nos oferece 3 metáforas: freio, leme, faísca. 3 imagens. Ele começa no versículo de número 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E eu fui pensar um pouco a respeito da figura do cavalo na antiguidade, principalmente no ambiente do Oriente Antigo. Os cavalos, eles eram vistos como poderosas armas de guerra. E culturalmente não associamos esse animal à maneira como nós vemos hoje. Porque hoje nós vemos, por exemplo, o cavalo sendo usado comumente para transporte de cargas, transporte de pessoas, mas não era assim na antiguidade. Tanto que se você abrir, por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 22, você vai ver que outros animais eram usados para o transporte de cargas e pessoas, e não os cavalos. Gênesis 22, Abraão está se preparando para ir ao Moriá com Isaac. Ele não pega um cavalo. 22:3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não pega um cavalo. Provavelmente hoje seria comum. É comum a gente ver alguém com uma carroça sendo puxado por um cavalo. Vou te dar mais algumas referências. Êxodo 4:20. Tomou, pois, Moisés e a sua mulher e os seus filhos, e fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. 1 Samuel 16:20. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Em Gênesis 22, transporte de cargas. Êxodo, capítulo de número 4, transporte de pessoas. 1 Samuel 16, transporte de cargas. Talvez o texto mais conhecido para todos nós, Mateus 21, versículo de número 5. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, eu dei esses textos a vocês para fundamentar o que eu estou afirmando aqui, né? Porque talvez eu fale assim, mas Zé, como assim você está dizendo que os cavalos não eram usados? Percebemos que em vários textos que existiam outros animais, por exemplo, os próprios camelos. Se você voltar em Gênesis 24, versículo 10, vou dar só uma referência para o uso dos camelos. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Eu poderia dar outras referências onde os camelos estão sendo usados para o transporte de cargas.
Hoje ainda a gente pensaria, mas é comum se usar cavalos para arar a terra. No Oriente Antigo, o povo de Israel costumava usar bois. Basta você ir em 1 Reis 19:19 e você vai ver que Eliseu, quando está arando a terra, ele está com 10 juntas de bois. Então os cavalos eles não eram usados para esse tipo de atividade agrícola, atividade de transporte de cargas ou atividade de transporte de pessoas, mas os cavalos eram muito usados em exércitos. Tanto que quando pensamos no Egito, os cavalos do Egito são quase que proverbiais, cavalos muito poderosos. No mundo antigo, quando pensavam nos cavalos dos egípcios, pensavam em armas poderosas de guerra, de muito poder. Nos dias de Tiago, Roma tinha uma cavalaria, era uma parte poderosa do exército romano. Então nós estamos falando de um animal que, para a cultura de Tiago, aponta para poder. Não estou nem falando de força, estou falando de poder. Então, se consideramos o uso desses cavalos na antiguidade, e Tiago agora aplica isso nos seus dias, ele vai perceber que esses cavalos eles eram usados na guerra, porque eles eram armas poderosas. Contudo, o que controlava o poder dessas armas poderosas? O poder desses animais? O freio. Então, o freio, uma pequena ferramenta, ela controlava todo o poder daquele animal. E nós vemos o poder controlador das palavras. Nossas palavras controlam a liberação e a contenção, a retenção de poder. À medida que nós abrimos as nossas bocas, nós temos ali a qualidade do poder que é liberado. Se você for em Provérbios 18:21, você vai ver que vida ou morte estão nas nossas palavras. Vida ou morte estão nos nossos lábios. E precisamos considerar isso. Eu passei o meu dia inteiro e agora eu estou pensando como eu vou viver debaixo dessa palavra. Mas eu quero avançar e eu sinto que o Espírito vai nos levar a isso, meu irmão. E eu oro para que nós possamos avançar, que vida seja liberado às nossas palavras, que nos nossos lábios não seja morte, não sejam maldições, mas aquilo que é do céu possa fluir através de você para a glória do Senhor, meu irmão. Se há vida ou morte em nossas palavras, Provérbios 18:21 vai dizer que também há frutos, que há recompensas. À medida que nós nos movemos dessa maneira, o Senhor dos céus está nos vendo, Ele está nos contemplando e Ele sabe como o seu coração está se posicionando, meu irmão. Nós fomos chamados para administrar o poder a nós concedido. Quando Jesus está enviando os seus discípulos, Ele diz: eu lhes dou autoridade. Essa autoridade foi liberada sobre a igreja do Senhor Jesus. Se algum poder do céu flui através de você, eu quero te dizer que isso é algo que Deus lhe confiou para que você administre. E precisamos aprender a controlar. E como fazemos isso? O modo como nós usamos as nossas palavras tem efeito direto na administração desse poder. A maneira como nós falamos. E eu oro para que isso seja uma realidade espiritual em nós. Que nós, como maridos, possamos liberar palavras de poder dos céus sobre as nossas famílias, sobre as nossas esposas, pais que estão aqui, que isso seja uma realidade sobre os seus filhos, mães que estão aqui, filhos que estão aqui, que quando nós formos nos nossos lugares de trabalho, meu irmão, a maneira como vamos abrir a boca, que algo seja diferente. Eu oro para que divisores de água sejam estabelecidos aqui, porque não amanhã alguém perceber uma diferença na sua maneira de falar. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Por que não? Hoje eu estava lá no quarto e o pessoal já sabe que quando eu estou fazendo as minhas anotações é um dia sempre muito atípico. E aí a porta do quarto ela abre, cara, eu não sei quantas vezes aquela porta abre. E aí teve uma hora que ela abriu e aí eu respirei fundo. Aí ela falou assim, ele iria falar alguma coisa. A Bianca falou assim, ele ia falar alguma coisa. Aí eu falei, você vai falar alguma coisa? Aí eu falei, não. Aí ela, fala. Não, nada não. Fala! Eu falei, não tem nada a falar não. O meu café está esfriando. Mas é isso. Cara, eu passei o meu dia vigiando as minhas palavras. E eu quero sair daqui para viver nessa esfera.
Eu quero sair daqui para viver essa esfera. Isso libera a vida sobre aqueles que estão ao meu redor. Eu quero me parecer com Jesus. Nós vamos nos parecer com Jesus. Mas isso precisa ser colocado de maneira responsável. Entenda que as nossas palavras controlam esse poder. E aí ele está dizendo, Reginaldo, que o cavalo, um animal tão poderoso, há muito poder nele, mas ele é controlado por um pequeno instrumento, por uma pequena ferramenta, apenas um freio. Irmãos, nunca se esqueçam que nós vivemos diante da audiência de um. Eu posso não estar diante dos homens, mas sempre estarei diante do Altíssimo. Eu posso não estar diante da igreja, mas sempre estarei diante do Altíssimo. E esse é o ponto. Os olhos dele estão nos sondando nesse momento e em cada momento da nossa vida. E Tiago está dizendo, muito poder, mas esse poder, ele é controlado por uma pequena ferramenta, por um pequeno instrumento. A segunda metáfora é a metáfora do leme, no versículo de número 4. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então Tiago está falando de grandes embarcações que suportam ventos, que suportam intempéries. Dependendo da técnica da tripulação, em alguns casos, eles conseguem até navegar contra a direção do vento ou contornar. O ponto de Tiago é que um pequeniníssimo leme, e no original é um superlativo mesmo, então aqui a Ara traz a palavra literal, é um pequeniníssimo leme, pode mudar a direção dessa tão grande embarcação. Os ventos vêm contra essa embarcação, mas dependendo da técnica do timoneiro, ele faz com que ainda assim a embarcação permaneça na direção. Esse é o poder que está na mão do timoneiro. Um pequeno instrumento que pode mudar a direção. Então, se a metáfora do cavalo aponta para o poder, o leme aponta para a direção. Deus, quando liberta o seu povo do Egito, das garras de Faraó, Deus garante uma direção para o seu povo. Note que Deus não apenas libertou o povo do Egito, porque se o povo fosse para o meio do deserto e não tivesse uma direção, provavelmente morreriam no deserto ou voltariam para o Egito. Mas quando Deus liberta o seu povo, Ele garante uma direção, Ele garante um propósito. Tem uma terra que emana leite e mel. Existem promessas que estão vivas. E aí, quando olhamos para o que aconteceu com o povo de Israel no Egito, Paulo entende isso claramente em Cristo Jesus, porque ele diz em Colossenses 1,13: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos livrou do império das trevas, mas em seu coração ele tem uma direção para você. Ele tem um propósito para você. Ele tem um caminho. Deus é intencional em cada detalhe. Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. E sem a direção dele, nós ficaríamos perdidos, nós ficaríamos sem saber para onde ir. Mas as nossas palavras têm o poder de concordar com o que Deus está falando ao nosso respeito, ou divergir da direção dada por ele. Veja que a maneira como nós falamos, de certa forma, concorda ou diverge daquilo que Deus está falando sobre nós. E eu oro ao Espírito Santo para que as minhas palavras estejam completamente alinhadas com os céus nessa noite. Eu oro para que ao sair daqui, eu tenha os meus tempos onde sentamos e conversamos e comemos os nossos hambúrgueres, comemos as nossas pizzas, os nossos pastéis, mas, meu irmão, que possamos sentar ali e os nossos lábios, as nossas palavras sejam completamente alinhadas com os céus. Isso nos posiciona em lugar de autoridade, de avanço. Aí nós entramos em um lugar onde o culto, a liturgia acaba, mas a adoração continua fluindo em nós e através de nós.
O povo de Israel, o povo do deserto, só sucumbiu por causa da incredulidade e da murmuração. Na verdade, a murmuração era um fruto da incredulidade. A murmuração era somente um transbordar do que estava dentro deles. Então, naquele lugar, o povo experimentou um juízo de Deus e muitos morreram no deserto, porque começaram a tropeçar nas suas próprias palavras. Esse é o perigo do caminho dos nossos próprios corações, das palavras de engano, palavras que estão carregadas de incredulidade, desalinhamento com o Senhor. Quando olhamos Provérbios, capítulo 16, no versículo de número 25, ele fala sobre caminho, ele fala sobre direção. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. E aqui nós precisamos reconhecer, porque Jesus disse aos seus discípulos: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se formos profundamente sinceros, reconheceremos que há muito mais lá do que nós já sabemos. E pelo fato de não conhecermos a totalidade da eternidade, algumas vezes olhamos para os caminhos que os nossos corações apontam e eles até parecem ser bons. E aqui está o perigo, porque eles são enganos. O fim deles é de morte. Então as nossas palavras apontam para a maneira como o nosso coração está alinhado com o coração do Senhor. O modo como falamos revela o caminho que nós escolhemos seguir. Ou adoramos ou murmuramos. Não há outro caminho. Mas o Espírito está aqui para nos direcionar. E eu oro para que as nossas palavras elas sejam completamente alinhadas com o que o Espírito está falando. Então há poder e direção. E mesmo sendo um animal com muito poder, um pequeno instrumento o controla. Um grande navio, que é capaz de resistir até mesmo poderosos ventos, um pequeno leme pode fazer com que ele continue na direção. E Tiago segue para a última metáfora, que é a faísca, a fagulha de fogo, nos versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, um pequeno órgão, assim como um freio e um leme, mas ela se gaba. A NVI traz a expressão, ela se vangloria de grandes coisas. E aí, como isso se aplica? Na LTT traz um pequeno fogo, quão grande floresta incendeia, quão grande bosque pode incendiar. O que Tiago está ressaltando aqui é que a língua, embora ela seja extremamente pequena, ela tem um altíssimo poder de destrutibilidade, a capacidade de destruir com apenas uma palavra. Então, quando olhamos para isso, além do sentido de que depois que um incêndio foi provocado, temos ainda um ponto a considerar. Que ponto? Inicia-se o incêndio. Como que se controla o incêndio? É fácil controlar? Pode ser controlado? De alguma maneira você pode controlar um incêndio. Ele se apaga, né? Recentemente nós tivemos aí muitas imagens de incêndios sem precedentes na história, né, do planeta, pelo menos registrados. Assim, eu não lembro exatamente a magnitude, mas foi assim, algo absurdo. Mas foi controlado. O ponto é que depois que o incêndio se inicia, não é apenas se ele vai ser controlado ou não, mas são as perdas que acontecem até ele ser controlado. E isso a gente precisa considerar, porque o que Tiago está dizendo aqui é que o incêndio é provocado por uma fagulha.
é difícil de controlar, mas é impossível se controlar um incêndio sem nenhum tipo de perda. Já parou para pensar nisso? Porque ele diz que essas palavras contaminam o corpo inteiro. E isso está falando da contaminação como um todo, destruindo a verdadeira religião. E nós já caminhamos aqui em Tiago e nós estamos falando da fé verdadeira, da fé alinhada com boas práticas. Mas uma palavra colocada de maneira inapropriada pode colocar todas essas coisas em risco. E aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Você entende por que algumas vezes as pessoas esperam palavras corretas de pessoas que estão em posições de maior destaque? Mas por que isso? Porque a quem mais é dado, mais lhe é exigido. E uma palavra inapropriada pode colocar toda uma boa construção, toda uma boa vida, tudo abaixo. Aí você vai, mas foi só uma pequena palavra. Então você entendeu o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que uma pequena palavra é como uma faísca que pode colocar um incêndio, pode colocar uma floresta inteira queimando. E as perdas são irreversíveis. Tiago, no capítulo de número 3, versículo 6, ele não diz só que contamina o corpo inteiro. Ele diz também que incendeia todo o curso da vida. Aqui é literalmente o curso da nossa Gênesis. E a gente considerou essa palavra aqui também porque é uma palavra que Tiago usa. A roda da nossa vida, a roda da Gênesis, da nossa origem. O que isso aponta para Tiago? É como aquele que vai até o espelho e contempla o seu rosto natural. E aqui esse rosto natural é a sua Gênesis. No contexto do capítulo 1, nós estamos falando daquele que recebeu em Cristo uma nova identidade, mas ele ouve a palavra e não pratica. Ele logo se esquece de quem ele é. E aí ele sai dali e não se lembra mais de quem ele é. Nós oramos aqui a respeito dessa verdade espiritual, porque nós queremos lembrar de quem nós somos. Mas Tiago agora aqui avança, e ele diz, mesmo que você se lembre de quem você é, se você não cuidar das suas palavras, isso pode incendiar todo o curso da sua vida. A sua identidade é comprometida. Por isso nós precisamos cuidar da maneira como nós falamos. Tiago ainda vai além, no versículo de número 6, ele diz que a própria língua é inflamada pelas chamas do inferno. Aqui a palavra inferno é Geena, e nós já lembramos dessas palavras quando olhamos para Jesus, falando sobre a condenação eterna, onde ele cita o vale de Inom. Geena é uma palavra que aponta para esse vale. Na verdade, vale de Inom, em hebraico, quando transliterado para o grego, é Geena. E esse lugar era um lugar onde sacrifícios de crianças eram feitos. Profetas denunciaram esse tipo de sacrifício. Esse lugar era um lugar onde havia um monturo de lixo que queimava dia e noite. Essa imagem foi usada pelo Senhor Jesus, apontando para o inferno. E nós sabemos quem é o cidadão, por essência, do inferno. Aquele que está condenado, destinado ao inferno, é Satanás. Mas ele pega esse poder e inflama as línguas. Olhamos para Tiago, olhando para dentro da própria comunidade cristã. Ele diz, meus irmãos, não é bom que isso seja assim. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando sobre condenação eterna. E agora Tiago olha para essa mesma expressão e ele diz, é como se essa realidade inflamasse as nossas próprias palavras, a nossa própria língua. Mas pense, meu irmão, que se nós estamos em Cristo, nós podemos produzir o oposto dessa realidade. Quando Jesus estava no caminho de Emaús e ele conversava com os seus 2 discípulos, Jesus vai até um momento em que no partir do pão ele sai dali, ele some. O que aqueles 2 discípulos dizem? Você percebeu que quando ele falava, os nossos corações ardiam? Meu irmão, eu oro para que, ao abrir da nossa boca, corações sejam incendiados pelo poder de Deus. É um pequeno órgão que pode controlar um grande poder, que pode mudar direções, pode mudar o curso da nossa natureza.
Não há dúvidas disso. E eu sinto um peso de glória aqui nessa noite. Isso é muito forte. É um pequeno órgão, mas que de fato pode mudar todo o curso da nossa origem, da nossa natureza, do propósito para o qual nós fomos criados. Entramos num ponto que é decisivo, porque se cedemos à tentação, nossa língua será incendiada pelas chamas do inferno. Mas se resistirmos à tentação, as nossas palavras serão cheias do fogo santo de Deus. Deus está aqui nessa noite. Esse é o ponto de Tiago. As nossas palavras podem produzir vida ou morte. E agora ele coloca um contraste nos versículos 7 e 8, para que fique de maneira muito clara o quão é desafiador buscar essa realidade. Porque eu não estou falando aqui de uma coisa fácil. Tiago não está falando aqui de uma coisa fácil. Tiago está falando de uma batalha que precisa ser travada todos os dias. Porque ele mesmo reconhece que toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Então Tiago vai estabelecer aqui um contraste entre aquilo que a humanidade é capaz de dominar e aquilo que deveria dominar, mas de modo contrário, é dominado. Ao invés de dominar a sua língua, o homem é dominado pelo que fala. E a referência desse versículo, sem dúvida, nos leva a Gênesis 1:26. Tiago sugere que a capacidade de dominar o mundo animal é inerente à imagem de Deus em nós. Porque se você abrir a tua Bíblia em Gênesis 1:26 e 27, você percebe isso de maneira muito clara. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma vez que essa palavra é liberada, perceba o que o texto continua dizendo: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, uma vez que Deus cria o homem e coloca no homem sua imagem e a sua semelhança, uma palavra de domínio é liberada sobre a humanidade, sobre a ordem criada. Tiago deixa isso de maneira muito clara, porque ele usa no texto original, no texto em grego, ele diz que toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pela espécie humana. A mesma palavra, a palavra é physis, é a mesma palavra. Isso aponta exatamente para o começo de todas as coisas. Toda espécie de animais é dominada pela espécie humana, pelo modo como Adão, aquele que cuidaria da criação, estaria servindo ao Senhor. Só que isso nos mostra que esse assunto está enraizado na consolidação da própria criação, de quem nós somos. Isso é a Gênesis, é o plano original. Deus colocou o homem no jardim e deu à humanidade autoridade, deu à humanidade domínio sobre todas as coisas que foram criadas. Ele deu essa responsabilidade. Sabemos que o pecado entrou, quebrou essas coisas. Mas, meu irmão, nós estamos em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo nós somos nova criatura. Essa obra já começou. É por isso que Tiago fala: nós não podemos nos esquecer do propósito, da criação, dessa nova criação que é sem precedentes. Em Cristo nós somos nova criatura. Então existe esse poder e essa autoridade. Mas o que Tiago continua dizendo é que a língua, tão pequena, um freio, um leme, um pequeno órgão, pode dominar algo maior. Mesmo com muito poder e autoridade, nós precisamos cuidar. E veja que o timoneiro, ele tem o controle sobre o leme. O cavaleiro tem o controle sobre o cavalo. Então, meu irmão, quando nós olhamos para o lugar onde o Senhor tem nos posicionado no mundo espiritual, e eu declaro o Efésios sobre as nossas vidas, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu quero te dizer que de fato a tua língua é um leme. Eu quero te dizer que de fato a tua língua é um freio que controla poder e direção. Mas nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo e tomar
esse leme nas mãos e tomar esse freio nas mãos. Que o Espírito Santo nos ajude a dominar esse leme da nossa vida. Que o Espírito Santo nos ajude a dominar esse freio na nossa vida. E por que o contraste é tão poderoso? É que Tiago quer que os seus leitores, e o Espírito quer que nós também, não sejamos dominados pela nossa língua. Qual é o desejo de Deus? Que nós venhamos amadurecer, que nós venhamos caminhar. O versículo 8 nos mostra esse contraste. O homem criado para dominar sobre todas as duas coisas, sobre todos os animais, e assim tem feito. Mas ele diz no versículo 8 que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. Mas a língua ninguém consegue domar. E aí Agostinho traz uma interpretação sobre esse versículo. E aí ele diz o seguinte, que Tiago não diz que ninguém pode domar a língua. Ele diz nenhum homem. Por quê? Porque quando ela é domada, nós precisamos confessar que isso é realizado pela misericórdia, pela ajuda e pela graça de Deus. Por mim mesmo, eu nunca conseguirei dominar a minha língua. Mas existe uma ajuda que vem do alto. Existe uma misericórdia que vem do alto. E aí vamos aplicar isso aqui no próprio Tiago? Lembra que Tiago era irmão de Jesus? Lembra quantas vezes Tiago foi até Jesus quando ainda não cria no ministério de Jesus, que o achava como louco? Imagine Tiago considerando as suas palavras. Mas Tiago experimentou uma misericórdia, meu irmão, que não tem como se mensurar. Tiago foi alcançado porque esse mesmo que falava isso, esse mesmo que não acreditava no próprio irmão, porque os seus próprios irmãos, Tiago era irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, e ele não acreditava em Jesus. As suas palavras eram alinhadas com o seu coração, com a sua fé, mas ainda assim, um encontro de Jesus com Tiago revelou a ele um frescor de misericórdia, e ele provavelmente repensou as suas palavras. Talvez a gente olhe aqui para Tiago sendo tão cuidadoso com as palavras, e isso reflita a maneira como as suas palavras foram duras, porque Tiago cresceu do lado de Jesus. Tiago teve uma infância do lado de Jesus. Jesus foi o irmão mais velho de Tiago, mas as palavras de Tiago, na maneira como ele viu o ministério de Jesus, como ele acreditava em Jesus como Senhor, até a crucificação não fazia nenhum sentido. Mas Paulo nos diz que Jesus se encontrou com Tiago após a crucificação, e o que aconteceu nesse encontro, meu irmão, mudou a vida de Tiago. É essa misericórdia que foi capaz de transformar Tiago, é a mesma misericórdia que vem do alto para transformar as nossas palavras. É sobre esta misericórdia que eu oro aqui nesta noite. Nós podemos encontrar isso, nós podemos experimentar. Tiago, ele fecha o versículo de número 8, dizendo, olha, ninguém consegue domar, mas se, meu irmão, a ajuda vem do alto, que você possa receber essa ajuda. Porque de fato a língua é mal incontido, é carregado de veneno incontrolável, sabe? É um processo que não termina numa noite, não termina aqui no imersão. Você vai precisar continuar essa batalha dia após dia. Então nós clamamos pelo Espírito Santo para que ele venha sobre nós. Nós precisamos esperar a ajuda do alto, meu irmão. Não tente lutar por você mesmo, mas eu oro para que o Espírito me ajude nessa batalha, e eu creio em uma estação de amadurecimento e avanço espiritual na vida de cada um de nós aqui. Eu profetizo sobre a tua vida. Você vem buscar a palavra do Senhor, você não vem aqui para se divertir, meu irmão, você vem aqui porque você tem um compromisso com o eterno. A gente teve culto ontem, ninguém sai de casa segunda-feira numa noite fria como essa, simplesmente eu vou lá porque eu tenho um lazer. Não, você está aqui, meu irmão, porque você tem um comprometimento com o eterno. E essa é a expectativa do alto, essa é a expectativa do céu. O versículo 9, ele diz o quão terrível é a língua, porque ele continua afirmando, com ela, com a língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Essa é a descrição de um homem que se entrega à língua descontrolada, desenfreada. É um homem que tem a mente dividida. É um homem inconsistente em sua própria fé, colcheia entre dois senhores. Tenta agradar a Deus
e o mundo. Porque Tiago está dizendo, bendizem a Deus, mas liberam palavras de maldição sobre aqueles que foram criados à semelhança de Deus. É nisso, meu irmão, que Tiago está tratando nessa noite e precisamos considerar com muita responsabilidade, porque bendizer é adorar. Quando você abre no Salmo 103, versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É adorar. A palavra hebraica é barak, é louvar, prostrado, é uma declaração de gratidão, é dizer, bendito seja o Senhor. É um momento em que nós nos unimos como igreja, como corpo, para adorar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor, para dizer o quão Ele é belo, o quão Ele é maravilhoso, de bem dizer o nome do Senhor com as nossas palavras de adoração, declarar palavras de louvor a Ele. E aí Tiago está dizendo, veja o quão sublime é o poder da língua, mas ao mesmo tempo ele nos mostra que essa capacidade tão sublime de adorar a Jesus, de adorar ao Senhor, não pode ser colocada no mesmo lugar em que agora é tão sujo, tão mesquinho, porque essa mesma língua que bendize ao Senhor, amaldiçoa aquele que foi criado à semelhança de quem nós adoramos. É inconsistente, essa adoração não fecha. E Jesus nos ordenou que nós não deveríamos amaldiçoar nem mesmo os que nos amaldiçoam. Lucas 6, 28, ele vai dizer, abençoem aqueles que te amaldiçoam. Perceba que não há nenhum espaço para retaliação. Ah não, mas estão falando mal de mim. Então se estão falando mal de mim, eu vou falar mal deles. Ou então a gente vai procurar um lugar, vamos procurar alguém. Olha, eu preciso aqui desabafar. E aí eu vou falar mal daquela pessoa. Não, é porque estão falando mal de mim. Meu irmão, nós não temos esse espaço. Não é fácil pregar isso, não é fácil ensinar isso, tá? Mas se essa palavra está sendo liberada sobre nós, é porque de fato nós podemos avançar. Nós podemos avançar. Nós somos chamados a esse lugar. Para Tiago isso é tão maligno, é tão perverso, porque nós amaldiçoamos os nossos irmãos, o nosso próximo, amaldiçoamos aquele que foi feito à imagem de Deus. E note como que Tiago, ele está sempre tocando em Gênesis 1, 26, 27, e agora ele conclui a ideia no versículo de número 10, onde que ele vai trazer a ideia de maneira muito clara, de uma só boca procede bênção e maldição. Como assim? Bênção e maldição? Isso não funciona. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E não há dúvidas que o ensinamento de Tiago está completamente fundamentado nas palavras de Jesus. Quando abrimos em Mateus capítulo de número 15, versos 11, 17 e 20, o texto diz, são palavras de Jesus. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Versículo de número 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus está falando com os fariseus sobre um rito de purificação e ele se volta a eles para trazer uma palavra direta. É sobre aquilo que nós falamos, é sobre aquilo que nós proferimos, bênção ou maldição. Se você está em Mateus, volta aí em Mateus 12, 37, porque o ponto de Jesus é muito claro. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, a maneira como nós vivemos importa, Tiago. A maneira como nós falamos importa. Ah, mas foi ali só entre eu e mais uma pessoa. É o poder destrutivo da língua
que o Espírito Santo possa fazer com que cada um de nós venhamos repensar, controlar, antes de que essa palavra seja liberada, porque depois que a palavra ela é liberada, irmão, ela não volta mais. É uma flecha que não volta mais para a aljava do arqueiro, e precisamos lidar com as consequências dessas palavras. Então que nós venhamos a amadurecer em nome de Jesus, que o Espírito nos leve a esse lugar de domínio próprio em nome de Jesus, para que nós não venhamos se sentir destruídos. As nossas almas muitas vezes são destruídas, às vezes nós ficamos até com remorso, e eu estou usando essa palavra porque o Espírito está falando isso aqui no meu ouvido. Mas por que remorso? Porque você sente o pesar, mas esse pesar não está te levando a uma mudança de atitude. Mas se existem frutos de arrependimento, eu creio que isso nos levará a mudanças de atitudes. Sabe, nós temos vivido aqui no Imersão, irmão, transformação de vida. A palavra, o poder da palavra nos transformando. E eu creio que nós viveremos transformações sobrenaturais. Eu peço por vida para ouvir testemunhos, meu irmão, de transformações daquilo que Deus está gerando em nós e através de nós. Então Tiago, ao fechar esse capítulo, ele diz, não é conveniente. E é interessante que a palavra aqui grega, ela pode ser traduzida porque não é necessário que estas coisas sejam assim. E isso há um frescor. Olha, essas coisas podem estar até acontecendo, mas isso pode ser diferente. O Espírito pode identificar isso. Você pode ouvir a voz do céu, meu. Que a nossa percepção espiritual seja aguçada nessa noite para a glória de Deus. Então isso não necessariamente precisa ser assim. Mas surge a pergunta, então como? Como pode ser? E aí Tiago usa novamente 3 metáforas para concluir o seu pensamento nos versículos 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Uma fonte, pensando em Tiago, na Palestina, a aridez da Palestina. Quando pensamos na Palestina, algumas cidades, elas surgiam ao redor de fontes. Eles encontravam uma nascente de água e ali eles acampavam. E ao redor daquela nascente, a população começava a se juntar e crescer. Muitas cidades na Palestina, no Oriente Antigo, nasceram por causa da descoberta de algumas fontes, de algumas nascentes. Só que aquela cidade, aquela população, dependia da produção confiável daquela fonte de água potável, para até mesmo a continuidade daquela população naquele lugar. E existiam fontes que produziam água doce, e existiam fontes que produziam águas salobras, águas amargas, águas que eram quase que inutilizáveis. Na minha infância, eu me lembro de muitos poços em que a água era tão salobra, que se fosse lavar a roupa, ela manchava, por causa da ferrugem que dava na água. O pessoal que é da época do poço lembra disso, né? Até hoje ainda tem, mas hoje está mais tranquilo. Mas no Oriente Antigo, na Palestina, não era diferente. Existiam fontes de águas boas e de águas que não podiam sequer ser utilizadas. Só que uma fonte dessa não jorrava em um dia água doce e no outro dia água salobra. Ou a fonte era de água salobra e no outro dia era de água amarga, de água doce. E esse é o ponto de Tiago. É inconcebível. Não pode-se pensar em achar uma expressão de louvor verdadeira nos lábios de alguém, de uma pessoa que num dia adora o Senhor e no outro dia está proferindo maldições. Essa prática é incoerente. E eu sei que nós estamos aqui e nós queremos adorar ao Senhor, porque Ele nos chamou para isso. E Ele te trouxe aqui para afinar, meu irmão, algumas áreas da tua vida, porque o verdadeiro louvor continuará fluindo de nós, mas esse verdadeiro louvor, ele flui de nós, porque nós nos submetemos à sua palavra, porque nós sabemos que os nossos corações precisam ser submetidos aos caminhos do Senhor. Tiago está dizendo, não podemos caminhar e um dia eu estou aqui no culto, eu subo para tocar, cantar, ministrar, pego o meu teclado, pulo, danço, mas ao sair daqui vou para ali comer o meu hambúrguer e a minha conversa não condiz com o altar, mas que durante toda a nossa jornada, em todas as nossas conversas, o altar possa continuar com as suas chamas acesas. As outras 2 metáforas finais que estão no versículo de número 12, acaso pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Uma figueira
não produz azeitona, é a oliveira. A videira não produz figos, é a figueira. Um coração puro não pode produzir uma fala falsa. Um coração puro não vai produzir falas amargas, falas que estão carregadas de contendas. Um coração puro não fala aquilo que é prejudicial. E aí Tiago retorna à imagem das fontes de uma maneira um pouco diferente, mas poderosa, porque ele diz: tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, existem aqueles que não estão andando no Espírito. E isso talvez deve nos posicionar. Até guarda o nosso coração da retaliação. Porque, meu irmão, se alguém falou mal de você, essa pessoa não falou no Espírito. É digno de misericórdia e não de retaliação. Porque de uma fonte de água salgada, não tem como você esperar uma fonte doce. Qual é o ponto aqui? Que fonte você quer ser? É o Espírito que está dizendo isso para você. Porque a nossa própria natureza não. A nossa natureza tende aos nossos próprios desejos. Porque ser fonte doce não é fácil. Ser fonte doce é se colocar no lugar onde a palavra vai nos polir. Que tipo de coração você quer ter? E eu posso dizer uma coisa: existem boas notícias. Porque tem sabedoria que vem do alto. Isso é o que está no versículo de número 13. A gente não entra no versículo de número 13, mas você já pode pegar o gancho. Tem sabedoria que vem do alto. Então qual é a nossa oração? Senhor, eu preciso de um coração puro. Aí a gente vai até Davi, no Salmo de número 51. Eu não posso criar esse coração, mas o Senhor pode. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Cria em mim. Cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável. Cria em mim um coração íntegro. Cria em mim, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o ponto, meu irmão, que Deus está nos chamando para alcançar nessa noite. Nós podemos avançar, nós podemos, e Ele está trabalhando em nós e através de nós, para que isso de fato seja uma realidade. Nós não seremos fontes amargas. As lutas não colocarão amargura em nossas palavras. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Continue pedindo: Senhor, cria em mim um coração igual ao teu. Ah, meu irmão, a profecia de Zacarias é que nos últimos dias, o menor será como Davi. Os mais fracos serão como Davi. Que ele possa levantar essa geração, onde nós sabemos que essa batalha está sendo travada, mas o Espírito colocará, nos guiará, levará a cada um de nós até o cumprimento desse propósito. Nós não seremos guiados por amarguras, por retaliações, por ataques do inferno, porque algumas vezes no calor a gente se perde, mas que esposas sejam dominadas pelo Espírito Santo de Deus para responder aos seus maridos. Ó maridos, que nós possamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus para responder às nossas esposas, pais aos seus filhos, filhos aos seus pais, dentro das igrejas, que todas... Espírito Santo, meu Deus, obrigado, que as más conversações sejam quebradas, mas como elas sejam quebradas? Que o desejo pelas más conversações sejam arrancados de nós, meu Deus. Pai, obrigado por essa noite, porque nós rogamos por algo que está alinhado na Tua Palavra. Cria em nós um coração puro, porque à medida que o nosso coração estiver cheio dessa pureza, ele vai transbordar, e as nossas palavras serão palavras de pureza. Senhor, nós vamos sair daqui e sabemos que esse será um desafio. Entendemos o poder, meu Pai, que há na língua, mas se o Senhor nos colocou sobre este navio, nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude a segurar este leme. Nos ajude a segurar esse leme. Senhor, nós não somos pessoas descontroladas, nós somos pessoas controladas pelo Teu Espírito. Nós oramos pela Tua Palavra. Produza em nós o efeito que o Senhor projetou para cada uma delas. Que o Teu Espírito complete, Pai, aquilo que nós não somos capazes de dizer, de liberar, mas que no mundo espiritual, milagres estejam sendo gerados aqui nesta noite, e para a glória do Teu nome, cremos que nós jamais seremos os mesmos. Jesus, nós voltamos para casa como mais do que vencedores. Assim nós oramos a Ti, Pai, certo da nossa vitória, em um nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite, meu irmão.